Eu sou médico há 14 anos. Aprendi cedo que a mente humana é capaz de coisas que a medicina ainda não sabe nomear. E aprendi também que quando você não sabe nomear alguma coisa, o mais sensato é observar antes de concluir. Foi o que eu fiz com o Rafael. Ele chegou para o meu consultório há cerca de 8 meses, encaminhado por um colega que não sabia mais o que fazer com ele. 32 anos sem histórico psiquiátrico relevante, sem uso de substâncias, sem trauma identificado, mas completamente ausente. Não era coma, ele acordava, comia, respondia a estímulos físicos básicos. Mas o olhar dele era o olhar de alguém que estava em outro lugar, como se a parte dele que importava tivesse ido embora e deixado o corpo para trás. A família não sabia explicar o que tinha acontecido. Disseram que ele tinha mudado de repente, do nada, sem evento precipitador, sem crise anterior. Um dia ele era uma pessoa, no outro era isso. Eu anotei tudo, pedi exames, montei hipóteses, nenhuma fechava completamente. E toda semana eu sentava na frente do Rafael, observava aquele olhar vazio e tinha a sensação incômoda de que ele estava tentando me dizer algo que não conseguia mais articular. A casa eu aluguei 2 meses depois de começar a atender o Rafael. Não foi planejado. Eu estava saindo de um apartamento menor e precisava de espaço. E a casa apareceu num anúncio com um valor que não fazia sentido para a região. Quando perguntei para o corretor o motivo do preço, ele disse que o proprietário queria alugar rápido. Eu deveria ter perguntado por quê. Não perguntei. Era uma casa antiga, de 2 andares, numa rua arborizada e quieta. Cheiro de madeira velha, janelas altas, um jardim nos fundos que claramente não recebia cuidado há algum tempo. O tipo de lugar que parece cheio de história e que eu interpretei como charme. Na primeira semana, eu dormi melhor do que tinha dormido em anos. Na segunda semana, os sonhos começaram. Não eram pesadelos. Eram piores do que pesadelos, porque pesadelo você acorda e sabe que era sonho. Esses eram diferentes. Eram situações comuns, banais, cotidianas, mas com uma camada de errado que eu não conseguia identificar. Eu estava na casa, andando pelos cômodos, fazendo coisas normais, e havia algo no ar que meu cérebro reconhecia como perigo, mas que meus olhos não conseguiam localizar. Eu acordava exausto, como se tivesse passado a noite inteira em alerta. Comecei a notar outras coisas. Uma sensação constante de ser observado que não passava nem quando eu fechava todas as janelas. Objetos que eu tinha certeza de ter deixado num lugar e encontrava em outro. Não dramaticamente, não o suficiente para ter certeza, sempre com uma margem de dúvida que me fazia questionar minha própria memória. E uma compulsão estranha de ficar parado no corredor do 2º andar, de madrugada, olhando para o nada, sem saber como tinha chegado ali. Eu sou médico. Sei o que dissociação parece. Sei o que privação de sono faz com a percepção. Eu tinha explicações para tudo, mas as explicações foram ficando mais difíceis de sustentar. O primeiro sinal veio do quarto de hóspedes. Eu usava o quarto como escritório. Tinha montado minha mesa lá, meus livros, meu computador. Uma tarde eu estava organizando uma prateleira quando um livro caiu e arrastou outros com ele. Quando fui recolher, vi que atrás da prateleira, na parede, havia palavras escritas a lápis com uma letra pequena e pressionada. Era uma lista. Datas com descrições curtas ao lado de cada uma. Dia 3. Ouvi passos no andar de cima. Não subi. Dia 11. O espelho do banheiro estava virado para a parede quando acordei. Dia 19. Fiquei parado no corredor por quanto tempo eu não sei. Dia 34. Não consigo mais lembrar como era antes. A lista parava no dia 34. Não havia mais nada depois. Eu fotografei tudo e fiquei olhando para as fotos por um longo tempo, tentando decidir o que fazer com aquilo. Concluí que era de um morador anterior que provavelmente
Tinha algum quadro não diagnosticado. Anotei como curiosidade e não liguei mais. Só que naquela noite eu abri meu caderno de anotações clínicas, aquele onde eu registrava as sessões com o Rafael, e comparei as datas que ele tinha descrito para família antes de parar de falar. Completamente. As datas eram as mesmas. Eu liguei para o corretor na manhã seguinte. Perguntei com a calma que a situação não merecia se ele sabia o nome dos moradores anteriores. Ele hesitou. Depois disse um nome. Era o sobrenome do Rafael. Eu desliguei o telefone e fiquei sentado na cozinha por um tempo que não sei medir, com o café esfriando na minha frente, tentando encaixar as informações numa ordem que fizesse sentido clínico. O Rafael tinha morado naquela casa. O Rafael tinha começado a apresentar os sintomas naquela casa. E eu, desde que tinha me mudado para lá, estava replicando a progressão que ele tinha descrito para a família antes de parar de falar, os sonhos, a sensação de ser observado, os objetos fora do lugar, os episódios no corredor de madrugada. Eu tinha uma teoria. Não queria ter, mas tinha. Fui visitar o Rafael naquela tarde com uma pergunta diferente das que eu costumava fazer. Sentei na frente dele, esperei até que ele me olhasse, o que levou mais tempo do que eu esperava, e disse o endereço da casa em voz alta. Por um momento nada aconteceu. Depois, pela primeira vez em meses, o Rafael piscou. Devagar, como quem está voltando de muito longe. Os olhos focaram no meu rosto, com uma nitidez que eu não tinha visto desde que ele tinha chegado. E ele abriu a boca. Disse uma coisa só, com uma voz que parecia não ter sido usada em muito tempo. Sai de lá. Depois, voltou para onde quer que ele estivesse. Eu devia ter saído naquela noite. Em vez disso, fui para casa, subi para o segundo andar e fiquei parado no corredor de madrugada por quanto tempo eu não sei. Na semana seguinte, eu liguei para a imobiliária para rescindir o contrato. Mas enquanto o telefone chamava, eu percebi que não estava conseguindo lembrar o número do apartamento onde eu morava antes, nem o nome da rua, como se aquela informação tivesse sido apagada e substituída pelo endereço da casa, o único endereço que minha cabeça conseguia acessar com clareza. Eu precisava sair. Eu sabia que precisava sair. Mas alguma coisa naquela casa sabia exatamente como me fazer ficar. Eu não sei quanto tempo faz que estou aqui. Perdi o hábito de olhar para o calendário em algum momento que não consigo precisar. Continuo indo ao consultório. Acho que continuo. As consultas com o Rafael continuam. Acho que continuam. Mas as memórias dos dias estão ficando com a mesma textura dos sonhos. E eu não consigo mais distinguir com certeza o que aconteceu do que eu imaginei. Hoje de manhã eu encontrei um caderno que não reconheci como meu. Abri na primeira página preenchida e vi minha própria letra. Era uma lista, com datas e descrições curtas ao lado de cada uma. Dia 3. Ouvi passos no andar de cima. Não subi. Embaixo, com uma letra um pouco diferente da minha, mais pressionada, mais desesperada, alguém tinha acrescentado uma linha que não estava na lista da parede. Dia 35. Acho que vou precisar de um médico. Num consultório em algum lugar dessa cidade, existe um paciente novo que chegou, encaminhado por um colega, que não sabia mais o que fazer com ele. 38 anos, sem histórico psiquiátrico relevante, completamente ausente. E o médico que está sentado na frente dele, tentando entender o que houve, mora numa casa antiga numa rua arborizada com um aluguel barato demais para a região. Ele ainda não perguntou por que o aluguel é tão barato. Algumas casas não estão vazias só porque os moradores foram embora. Esse foi mais um caso que não te contaram.
se inscreve no canal e ativa o sininho, porque alguns casos não podem esperar. Deixa nos comentários o que você achou. E se você conhece alguém que precisaria ouvir essa história, compartilha. Nunca se sabe quem precisa. Até o próximo caso.